Talvez vocês acreditem neste relato, ou talvez não. Mas eu estou aqui para contar, e não para questionar. Isso é com vocês, mas sabemos que o mal existe. Olá, meu nome é Josevaldo, tenho 60 anos e a história que vou contar me foi contada por minha já falecida avó, que Deus a tenha em um bom lugar. Minha avó sempre foi uma mulher de muita fé e ensinou seus filhos e netos que com as coisas de Deus não se brinca. Fomos criados sempre indo à missa nos domingos e rezando antes de dormir, principalmente na época de Quaresma. Então, ela nos contava uma história de quando ela tinha 8 anos. Era a época de Quaresma. Tinha um homem que todos conheciam como Seu Valtinho. Ele vivia bêbado e toda vez que passava em frente à igreja, falava todas as formas de palavrões, pois ele acreditava que Deus era culpado da sua mulher ter fugido com seu melhor amigo. Então, em uma noite escura e fria de Quaresma, a rua deserta, todos os moradores estavam em suas casas em respeito à Quaresma, exceto por um homem que estava bebendo em um bar local. Seu nome era o referido Valtinho, e ele era conhecido por ser um homem que xingava todo tipo de palavrão, toda vez que via alguém passando a caminho da igreja, muitas vezes fazendo gestos obscenos. Mas então, Valtinho saiu cambaleando uma noite do bar, e sentiu que estava sendo seguido, e viu um cão negro, de olhos vermelhos, enorme, olhando para ele. O cão parecia enxergar a sua alma, com seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Valtinho se assustou, mas pensou que era apenas um cachorro comum e continuou seu caminho. Mas o cão não parou de segui-lo, sempre mantendo a mesma distância e olhando diretamente para ele com um olhar fixo em Valtinho. Ele tentou enxotar o cão, mas não adiantou. Valtinho então começou a correr, mas o cão continuava a segui-lo, sempre mantendo seu ritmo, constante e inabalável. Finalmente Valtinho chegou à sua casa, mas quando ele olhou para trás, viu que o cão estava lá, observando-o com seus olhos vermelhos. Parecia enxergar sua alma, e ele se encolheu com medo, sabendo que algo estava errado. Naquela noite, ele teve pesadelos assustadores e perturbadores com aquele cão e o próprio diabo o perseguindo sem parar. E o diabo gargalhava, dizendo: "Sua alma me pertence, e eu virei buscá-la." No dia seguinte, Valtinho não se sentiu bem e não conseguiu se livrar da sensação que estava sendo perseguido, e pela primeira vez em anos ele foi à igreja e pediu ajuda ao padre, que o aconselhou a parar de beber e a perdoar o passado. Mas quando ele saiu da igreja, sentiu a boca seca, e lá foi ele para o bar. Pensou em pedir um refrigerante ou água, mas não resistiu, e tomou uma dose de pinga. E quando se virou para ir para casa, lá estava o cão negro, de olhos vermelhos, o observando. Ele então perguntou ao dono do bar: "Você está vendo este maldito cão do inferno?" O dono do bar respondeu: "Vendo o que, seu Valtinho? Tá ficando doido? Vai rezar um Pai Nosso, cara, vai!" Mas Valtinho continuava vendo o cão, olhando para ele
com um rosnado demoníaco. Valtinho sabia que aquilo era um sinal de que seus pecados não haviam sido perdoados, pois, na verdade, ele não havia confessado o seu pior pecado. E por isso estava sendo condenado a uma vida de medo e terror. Ele tentou fugir, mas o cão sempre o seguia, lembrando-o de seu pior pecado. E assim, Valtinho foi enlouquecendo, pouco a pouco, preso em um ciclo interminável de medo, perseguição e arrependimento. Até que na última semana da quaresma, ele correu para a praça e seus gritos podiam ser ouvidos ao longe, confessando que na noite que sua mulher fugiu com seu melhor amigo, ele primeiramente clamou a Deus, mas não sendo ouvido, ele então clamou ao diabo. E de repente, uma nuvem cinza surgiu e trouxe o próprio diabo, um ser vermelho, com fogo, com pernas de bode, alto, com chifres. E ele o levou até o local que sua mulher e seu amigo estavam, e sussurrou no seu ouvido: "Pode saciar sua sede de vingança. Ninguém vai saber. Apenas eu e você." Então, dominado pelo ódio e um facão, ele picou, fatiou os corpos. E antes de perderem suas vidas, gritaram: "Por favor, nos deixe viver." E sem nenhum arrependimento, ele ateou o fogo, observando eles queimarem até o fim. O diabo o levou de volta para casa e disse: "Então, agora que você saciou sua vingança, digamos que eu volto em 7 anos para cobrar, e não tente escapar. Você não vai conseguir fugir de mim." Todos ficaram horrorizados com a confissão de Valtinho, e todos viram quando o cão se aproximou e devorou Valtinho, que estava gritando, enquanto ia desaparecendo numa fumaça cinza, deixando um cheiro de enxofre para trás. A lenda do cão negro se espalhou pela cidade desde então. Muitos moradores relatam ter visto a criatura em época de quaresma, lembrando-os de buscar a Deus enquanto há tempo, pois existem pecados que não podem ser perdoados e pactos que não podem ser desfeitos. Então, navegantes, gostaram deste relato? Não deixem de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Senão o cão negro pode aparecer à porta de vocês. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.